Boa noite! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Antes de eu compartilhar, para quem não me conhece, eu gosto muito de falar desse tema de finanças, porque eu já tive altos e baixos. A nossa vida sempre acontecem problemas, acontecem desafios, e a grande questão é muitas das vezes como a gente lida com os nossos problemas. Então, hoje, para a gente falar de finança, não tem como eu entrar num assunto de dinheiro sem falar de crenças, sem falar do como você chegou até aqui. Com a sua vida que você tem hoje, eu tenho certeza que muito do que você pensa, não só em relação ao dinheiro, mas hoje a gente vai falar focado no dinheiro. Muito do que você pensa é de muitas coisas que foram programadas na sua cabeça de quando você era criança, pelos seus pais, experiências do que eles fizeram, do que eles falavam, experiências do que você viveu, de falta ou de excesso, ou de acreditar que dinheiro pode ser raiz do mal. São várias crenças em relação ao dinheiro, ao que você pode, talvez ao que você tenha feito até aqui. E aí, às vezes, a gente está falando com pessoas com 40, 50 anos que se você nunca fez 100 mil num mês, fica difícil de você acreditar que você pode fazer daqui a um ano. Então, eu sei o quanto é desafiador você acreditar em coisas que não estão programadas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre as crenças. E para falar um pouquinho de mim, para vocês entenderem só um pouquinho da minha história, para quem não me conhece, eu fui empresária, montei uma franquia da Santa Lola, tive loja de roupa. Durante muitos anos eu trabalhei com metas. Então, para a gente aprender a ganhar dinheiro, a gente precisa ter metas também, porque se a gente não tem meta, a gente não sabe nem para onde a gente vai. A gente fica completamente perdido. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Para a gente falar das crenças com dinheiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que você foi criado? Se você puder, pega um papel e uma caneta para a gente começar a anotar algumas coisas que vão ser importantes. Porque não adianta eu começar esse assunto, gente, falando de negócio, falando de empresa, falando de coisas atuais, se a gente tem que desconstruir algumas coisas antes na nossa cabeça. E, às vezes, parece que a gente tem o domínio de tudo, parece que a gente sabe, tem controle de tudo. Mas basta acontecer um problema na nossa vida que a gente começa a deixar com que o problema seja maior do que a gente, às vezes, né? Então, para que você não deixe o problema ser maior do que você, é importante que você agora pegue um papel e uma caneta para a gente poder deixar muito claro as coisas que a gente precisa mudar. Então, para as coisas mudarem, você precisa mudar. Para as coisas mudarem, nós precisamos mudar, né? A maneira que a gente pensa, a maneira que a gente sente, a maneira que a gente age, a maneira que a gente começa a reagir diante das situações que acontecem e os nossos resultados. Porque o que você tem hoje de resultado é fruto daquilo que você aprendeu. Se você acha que não precisa desse treinamento, porque você já sabe tudo, se você ainda é aquela pessoa que costuma dizer, eu já sei, ela vai falar sobre isso, mas eu já sei. Mas se você sabe e não está onde você quer, você precisa mudar alguma coisa. Tem alguma coisa ainda que precisa ser melhorado. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Eu não sou aqui nenhuma pessoa perfeita. Dinheiro, gente, ele é amplificador de caráter. Ele não é algo que você tangibiliza e pensa que uma pessoa é ou não é por ela ter ou não ter dinheiro. O dinheiro ele só amplifica quem você é. Então, se você acredita que muito dinheiro na mão de pessoas mais vai fazer coisas boas, não vai, não tem como. Assim como muito dinheiro na mão de pessoas boas. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que pensa o bem, você com muito dinheiro, você pode fazer o bem para muitas pessoas. E eu sei que tem pessoas aqui que às vezes têm a mentalidade ainda pequena. Quando eu falo mentalidade pequena com dinheiro, é às vezes você pensar que você só precisa ganhar para pagar a sua conta do mês. E às vezes a gente fala isso de forma automática e a gente não tem noção do poder que isso remete à nossa vida. Ai, gente, eu nem precisava de tanto dinheiro, eu só precisava pagar minhas contas. Ai, se eu pagasse meus boletos já estava ótimo. Tudo isso que você fala são coisas que estão programadas no seu subconsciente. E por mais que você fale de brincadeira, o seu subconsciente ele não sabe o que é uma brincadeira. Então, cada vez que você repete esse tipo de frase, que a gente às vezes acha que é brincadeira, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque isso vai ter uma reação lá na frente. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer agora bota no papel qual é o modelo financeiro que você teve na sua infância, que você lembra das pessoas que fizeram parte da sua vida. O padre que você frequentou na igreja, ou o pastor que você frequentou a igreja, os seus professores.
o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua avó, o seu avô, o que você mais viu na sua infância em relação a dinheiro? Foi mais briga dos seus pais? Foi pessoas pedindo, seu irmão pedindo e seu pai dizendo que não tem dinheiro? Você pedindo alguma coisa e seu pai dizendo que não tem? Quais foram as coisas que você mais ouviu? Quais foram as coisas que você mais viu em relação ao dinheiro? E quais foram as experiências que mais te marcaram na sua infância? Anota, vai anotando tudo que vier na sua cabeça em relação ao dinheiro, em relação a quem foram essas pessoas influentes na sua vida, quem foram os influenciadores da sua vida. Pensa nas pessoas que te criaram, as pessoas que você conviveu e essas pessoas que fizeram a diferença para você pensar sobre o dinheiro e às vezes você hoje não tinha ou não tem essa consciência ainda, mas agora eu quero que você comece a ter a consciência do que você pensa sobre o dinheiro. Às vezes coisas que você nem imagina, porque se eu perguntar rapidamente aqui, quem quer ficar rico, quem quer ganhar muito dinheiro, eu sei que todo mundo vai responder que sim. Só que às vezes você repete que sim, mas você não faz absolutamente nada no seu dia a dia para ficar muito rico. Às vezes você faz um trabalho para pagar suas contas. Então, está no modo de sobrevivência, está no modo automático, ou está no modo realmente de querer enriquecer. De querer enriquecer e ter um pensamento de uma pessoa rica é muito mais do que só ganhar dinheiro. A riqueza dentro da sua mente, ela faz com que você mude completamente a forma que você vê o mundo. E vocês vão ver que eu vou falar sobre mentalidade aqui, mas eu não quero entrar numa mentalidade muito ampla. Eu quero falar só em relação à mentalidade do dinheiro. Mas às vezes não tem como, porque são coisas que refletem uma coisa na outra, né? Se você tem uma mentalidade próspera, uma mentalidade abundante, mas uma pessoa que pensa que realmente, se você está passando por algum problema hoje, isso é tudo uma fase. Você não é o que você está vivendo, você é só fruto dos últimos resultados do que você fez nos últimos 6 meses, 1 ano. Então, o que você fez no último ano, você fica satisfeito com o que você fez? Você acha que você deu o seu melhor para estar hoje nas condições que você está hoje? Ou você realmente está vivendo aquilo que você simplesmente plantou de 1 ano para cá? Coloca no chat se você pensou em algo hoje que você falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que eu vivi isso, ou que eu ouvi isso. Lembrei agora que meus pais falavam isso para mim. Tem alguma coisa que você lembrou agora que você não tinha consciência? A gente tem que controlar o nosso pensamento o tempo inteiro. A nossa mente, gente, é como se tivesse um diabinho mesmo e um anjinho falando com a gente 24 horas. Eu tenho pensamentos negativos? Claro que eu tenho, eu só não posso deixar eles me controlarem e me dominarem. Então, o tempo inteiro, quando vem um pensamento negativo na minha cabeça, eu preciso, trazer de volta um pensamento positivo, não só positivo, mas um pensamento que me remete a sentimentos bons. Então, por exemplo, você está passando por um problema hoje de saúde ou financeiro, alguma coisa que você está vivendo hoje que você não gostaria de viver, o que a gente tem que pensar? Muito mais, óbvio, na solução do que no problema. Mas mais do que pensar no problema, pensar que isso não vai determinar aonde você vai chegar. Isso não é você. Então, o mais importante é você continuar tendo fé, acreditando sim. E quando eu falo dessas crenças, do poder do nosso subconsciente, do poder que tem uma lei da atração e tudo isso, eu sei que vai ter gente aqui que pode pensar que é balela, que isso não funciona. Eu não quero que você pense que você vai ficar sentado esperando cair no seu colo algo que você está pedindo para o universo e que vai acontecer sem você fazer absolutamente nada, gente. Não tem dinheiro que caia do céu. É a força do pensamento, é a lei da atração, são as suas crenças, é o que você pensa, é o que você sente, são as suas ações que vão determinar também o seu resultado. Qual é o seu atual modelo de dinheiro de sucesso, né? Hoje, de dinheiro e de sucesso. Hoje, quem são as pessoas à sua volta que você convive? Às vezes não é só a pessoa que te influencia financeiramente, mas a pessoa que convive muito com você. Às vezes você é casada com uma pessoa que tem uma mente negativa com o dinheiro. E às vezes essa pessoa acaba interferindo nas suas decisões, nas suas escolhas. Tudo isso interfere no seu modelo de dinheiro atual. E às vezes a pessoa pode ser seu filho também. Ontem, por exemplo, eu falei para o meu filho, vou dar um exemplo do que eu falei para ele. Falei, filho, a doação, que ele sempre foi comigo nas doações que eu faço. Eu vou falar sobre isso também. Então, as doações que eu faço para a campanha da ONG, que eu faço parte, ele sempre foi comigo desde pequeno. E agora, no dia 1º, vai ser a primeira festa
pós-pandemia que a gente vai fazer da Páscoa. Eu falei, filho, e aí? Me fala o que você prefere. Você quer doar em dinheiro? Quer ir lá no dia? Ou você quer fazer os dois? Não sei vocês, mas 1%, 5%, eu não sei quantos porcentos você doa hoje do que você recebe para quem ganha menos que você. Mas esse é o ponto número 1 que eu acredito que para você mudar a sua vida, você precisa transbordar, você precisa dar para as pessoas algo que você tem a mais. A gente sempre tem mais comparado a algumas pessoas, e comparado a essas pessoas, eu sempre acredito que a gente pode doar para elas algo que você tenha hoje. E às vezes você não pode doar em dinheiro, mas você pode doar o seu tempo. Eu falei, filho, você quer doar o valor ou você quer ir lá comigo ou os dois? Aí ele escreveu assim, não tenho dinheiro. Na mesma hora, né, já consertei ali a mentalidade do meu filho. Então, claro que você tem dinheiro, você recebe, o que a gente tem que fazer é uma conta, começar a não só investir para você, para o seu futuro, porque ele investe todo mês, mas a gente agora está começando a falar sobre doação também, que é um tema que eu acredito muito que desde pequeno a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Então, seja você doar em dinheiro, ou seja você também fazer alguma ação social, de você pegar seus cobertores, suas roupas e entregar para alguém que precisa. Não sei a forma de você doar, mas doar a mais aquilo que você tem e pessoas que não tenham aquilo, tá? Então, as pessoas ricas, elas têm mentalidade diferente das pessoas que têm mentalidade pobre. Quando eu falo pobre, rico, pode ter gente rica que é pobre, pode ter pobre que é rico, tá? Porque às vezes o pobre é um momento que ela está vivendo financeiro, mas ela tem a mentalidade rica. Vou usar o exemplo daquele Rick Chester, né? Que é um cara que viveu na favela, um cara que era super humilde, que vendia água no sinal, e um cara que sempre teve a mentalidade próspera, um cara que sempre teve a mentalidade abundante. E ele sabia onde ia chegar, porque a forma dele pensar sempre foi diferente. Eu vejo muito na internet pessoas com mentalidade de pobre falando mal de pessoas que ganham muito dinheiro, porque essas pessoas, elas nunca vão ter dinheiro, porque muito mais do que ter dinheiro, você desenvolver uma mente de uma pessoa que abençoa aquelas pessoas que têm dinheiro, que não sente inveja, que não tem nenhuma frustração do porquê que ele é rico e eu não sou. Então, a gente vai falar sobre essas características que fazem parte, às vezes, de principalmente você que convive, às vezes, com alguém com muito dinheiro perto de você, ou alguém que tem muito menos dinheiro que você sente, às vezes, isso perto de você. Então, vamos pensar aqui um pouco. As pessoas ricas, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre, elas entram no jogo do dinheiro para não perder. Vocês já ouviram falar disso? Então, tem gente que, às vezes, por exemplo, você vai fazer um fechamento com alguém, muitas vezes você fala de várias coisas que ela pode ganhar aqui dentro. Olha, você vai ganhar viagem, olha, você vai ganhar muito dinheiro, você pode fazer isso e ganhar muito, muito, muito. E a pessoa não está nem aí para o que você vai falar. Mas só de você falar que caso ela perca o salário dela, ela só tem uma única fonte de renda, caso ela hoje perca, quando você foca, às vezes, em falar para ela do que ela pode perder, as pessoas às vezes têm mais tendência a querer fechar o negócio, porque como o pensamento dela ainda é pequeno, ela ainda não tem visão e enxerga a abundância do nosso negócio. Ela só enxerga o que isso aqui pode ser bom para ela não perder alguma coisa. Então, muitas vezes você acaba ajudando pessoas a tomarem a decisão com uma mentalidade que é atual delas. E tudo bem, você ajudar ela nesse momento a ajudar ela a não perder, mas ela precisa desenvolver logo essa mentalidade da abundância. As pessoas ricas, elas agem apesar do medo, né? Diante do medo. Então, todo mundo aqui tem medo. Eu tenho medo, você tem medo, mas a questão é o quanto você deixa esse medo tomar conta e te paralisar, que é a mentalidade pobre, né? De você deixar com que o medo te paralise e você acaba não agindo, não fazendo as coisas que precisa fazer, fica querendo que as coisas sejam perfeitas, fica querendo começar só quando você estiver pronto, preparado, a empresa tiver nome, ou quando tudo estiver redondo que você vai começar, e você nunca começa. Não é só o nosso negócio, é tudo, qualquer coisa. As pessoas ricas, elas assumem o compromisso de serem ricas. E as pessoas de mentalidade pobre, elas gostariam de ser ricas. Então, como é que a gente age diante de uma questão como essa? Eu quero que vocês pensem o seguinte: hoje vocês estão comprometidos em serem ricos ou vocês só querem ser ricos? Me fala aqui no chat o quanto você quer ser rico. Você quer ser muito rico? Eu vou até colocar aqui no próximo slide para vocês verem essa questão dos 3 níveis do querer, né? Que é o principal motivo
Deixa eu só colocar aqui. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que elas querem é principalmente não saber o que elas querem. Porque às vezes eu falo assim, tudo bem, você quer ser muito rico, mas você quer ser muito rico para quê? Você tem clareza do que você vai fazer com o dinheiro? Você sabe quanto você quer ganhar? Você consegue se imaginar? Porque o mais importante desse pensamento, gente, é você começar a criar imagens daquilo que você tanto quer e daquilo que você acredita que você pode ter. Quando você começa a criar imagens na sua cabeça e começa a colocar essas imagens no seu subconsciente diariamente, não é um trabalho que você vai fazer hoje, só porque você está nesse treinamento, e daqui a 2 anos você vai ver um outro treinamento de educação financeira e vai falar sobre isso de novo e você vai fazer isso de novo. É para vocês entenderem, gente, que você tem que fazer um trabalho diário, de manhã e de noite, de visualização. É você realmente fechar o olho, fazer uma meditação, uma oração, o nome que você quiser dar, mas você parar um pouco, olhar para dentro de você, respirar fundo e começar a imaginar todas aquelas imagens que você quer que aconteça na sua vida. Então, por exemplo, eu quero subir num palco com 20 mil pessoas e eu quero ser reconhecida quando eu atingir um patamar X. Eu quero casar com meu marido e subir no altar. Tudo que você quer, você precisa começar a imaginar a cena. Aonde que você quer casar? Vai ser na praia? Vai ser na igreja? Com que roupa você vai estar? Qual é a roupa do seu marido? Você vai estar com um buquê na mão? Você vai estar com um filho no colo? Quem são seus padrinhos? Sobre o negócio, você vai subir no palco? Quem vai estar te olhando? Quem são as pessoas que estão na plateia? Se imagina no palco. Eu não sei quais são seus sonhos hoje, mas imagina agora tudo que você quer. Coloca num papel, escreve e começa a visualizar tudo aquilo que você quer. Eu quero ter um carro assim assado. Começa a se imaginar, vai na loja do carro que você quer. Às vezes parece que é brincadeira, mas vai na loja do carro. Guarda o cartão de Visa do vendedor, começa a se imaginar dirigindo aquele carro que você tanto quer todos os dias, coloca a foto daquele carro no fundo do seu telefone, onde você quiser. Eu estou falando de carro, gente, mas eu estou falando de casamento, eu estou falando de qualquer coisa, da casa que você quer morar, tudo. Mas você precisa fazer essa visualização de manhã, quando você acordar. Na primeira 1 hora, depois que você acordar, senta e tenha esse momento com você de visualização, oração, pensamento, mentalidade, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Agora, claro, não adianta você acordar às 5 da manhã, fazer o milagre da manhã, orar, meditar, fazer tudo isso, né? Porque eu não sou nenhuma louca de estar falando para vocês sobre o poder do subconsciente, daquilo que você programa na sua mente, se você também não tem atitude durante o seu dia. Então, eu estou falando de visualização para depois você ter sentimentos de coisas que você começa a programar na sua cabeça que você acredita que isso é possível. Então, óbvio, vai ter momentos que você vai estar lá pensando que você está dirigindo aquele carro que você tanto quer no seu sonho, e daqui a pouco vem aquele diabinho e vai falar, impossível. E aí você volta de novo e traz de novo ali o anjinho que vai falar coisas boas, sabe? Porque é uma briga o tempo inteiro, na cabeça de todo mundo. E antes de dormir ali, 1 hora antes de você deitar na cama, meia hora antes de você deitar na cama, também fazer isso. Tenham o hábito de fazer isso, vocês não têm ideia do quanto isso é importante. O primeiro, eu quero ser rico e pegarei tudo que cair no meu colo. Eu estou aberto. Então, todas as oportunidades que vierem até mim, eu vou receber. Esse é o primeiro pensamento. Não é um pensamento ruim, mas está muito longe de você ter aquilo que você pode ter se você só pensar desse jeito. Agora, tem o segundo nível do querer, né? O segundo nível do querer é quando você começa a falar, eu escolho ser rico, eu decido criar a minha realidade, né? E quando você começa a desenvolver esse pensamento. Mas só isso também não é suficiente. Agora, quando você se compromete a ser rico, gente, quando você se compromete, eu não sei o quanto vocês valorizam a palavra comprometimento, compromisso, disciplina, foco. Eu não sei aonde que vocês já conseguiram ter disciplina e compromisso com algo durante muitos anos.
Quem é mãe aqui, com certeza, como mãe, com certeza já foi, já sabe o que é ter um compromisso. É você mesmo não querendo amamentar, você teve que amamentar. É você mesmo com dor, você teve que dar comida. É você mesmo cansada com sono, teve que dar banho. É você mesmo não querendo fazer, você precisou e fez. Isso é compromisso. Eu não sei se tem mais alguma coisa que você teve esse nível hard de compromisso como mãe. Trabalho, para você não ser mandado embora, né? Porque às vezes tem gente que trabalha mais para não ser mandado embora do que para ser promovido, que é aquela questão do medo do perder, né? Então, eu não sei o quanto você se compromete em ser rico, mas se você assumir hoje o compromisso de ser rico, o compromisso de mudar completamente a sua vida, e isso pode acontecer esse ano, até o final do ano, muita coisa pode acontecer. Se você se comprometer, é diferente de você desejar. Ah, eu desejo ser rica e eu quero ser rica. É diferente. Então, eu me comprometo a ser rico, sem desculpas, sem talvez, sem e se, sem o mais, porque você pode ficar doente, porque a sua família vai ter algum problema de saúde, algum problema financeiro, vão existir problemas e você vai ter o tempo inteiro motivos para se distrair. Coisas que fazem você parar o tempo inteiro de dar o seu melhor naquilo que você disse que faria. Esse ano eu vou mudar completamente a minha vida financeira. Qual é o seu sentimento? Dá um medo? Ou você sente uma força? O que você sente? Ou os dois, né? Porque às vezes dá um medinho, porque você tem que assumir um compromisso que às vezes você não sabe se está preparado. Às vezes você não se sente preparado, porque a gente nunca se sente preparado para fazer algo que a gente nunca fez. E às vezes vem aquela força também de dentro, né? Que talvez você não tenha sentido ainda, ou como a gente sentiu quando nasceu o nosso filho e a gente pensou, eu não tenho agora o que fazer, não dá para botar para dentro de volta, né? Agora sou eu, é comigo, não tem mais quem me ajude. Podem até me ajudar, mas ninguém vai fazer por mim a minha parte. Se comprometa 100% em ser rico. De que forma você vai ser, qual é o seu negócio, se você vai se dedicar a esse ou a outro, ou a algo que vai te trazer e te proporcionar isso, é você que vai dizer. Então, a gente ainda está nas crenças, tá? Que tudo que você foca, expande. Em qualquer negócio, tudo que você focar, expande. Agora, não quer dizer que você tenha que focar em uma única coisa. Eu acredito muito que quando você é monotarefa, você tem muito mais resultado em fazer uma coisa de cada vez. Mas eu não acredito que para ter sucesso você tem que fazer um único negócio. E a maioria das pessoas com mentalidade pobre, elas falam assim: ai, Thaís, mas é porque eu já trabalho com isso, então é isso ou isso. E não é ou, gente, é e. Você não precisa pensar que você hoje se dedica muito a alguma coisa e que você não pode fazer 1 hora do seu dia algo a mais. Isso é pensamento escasso. Isso é um pensamento do ou. É isso ou isso. E não é assim que funciona. É e, é mais. E eu me corrijo o tempo inteiro também com isso, porque vira e mexe, aparecem algumas coisas na minha vida que eu falo assim, e agora eu tenho que pensar aqui se eu vou fazer isso ou isso. Não, porque ou é só eu organizar melhor meu tempo, é só eu fazer isso e mais isso. Agora, claro, não quer dizer que você tem que pegar tudo na vida. O mundo, né? Você não vai focar no mundo. Mas dá para você fazer várias coisas, sim. Dá para você ter mais de uma coisa, sim. Tanto para negócio, tanto para ganhar dinheiro, tanto para várias outras coisas. Comecem a mudar o pensamento do ou para o pensamento do e. As pessoas ricas, elas focam nas oportunidades. E as pessoas de mentalidade pobre, elas focam nos obstáculos. E se não der certo? E se eu não vender? E se? Começa a pensar em um monte de problema que nem existe. Começa já a trazer problemas que talvez nem apareçam, mas ela já fica preocupada. E muito do nosso negócio acontece isso, né? Das pessoas começarem uma habilidade de, por exemplo, fazer uma lista. Faz uma lista de nomes com 100 nomes no papel. Aquela pessoa ela não consegue fazer uma habilidade rápida de fazer uma lista. Por quê? Porque ela está preocupada com a próxima etapa do falar com as pessoas. E aí ela já começa a entrar na mentalidade pobre, do que elas vão pensar, do que elas vão falar, em vez de você se concentrar em uma etapa de cada vez. Então, é muito importante que você, para esse projeto, eu vou entrar agora no assunto do nosso negócio, né, de qualquer empreendimento que você monte agora, óbvio, vou focar no nosso negócio, que a gente está para montar agora um novo negócio, e eu quero que vocês comecem ele da melhor maneira possível, da maneira mais organizada,
com planejamentos que fizeram toda a diferença para mim. Então, recomendo que vocês, que são mais manuais, pessoas mais velhas que não gostem de computador, tenham um fichário com várias divisões para você fazer algumas divisões que eu vou comentar aqui da importância disso, para você já preparar agora, para que mês que vem você já entre o mês começando a anotar tudo desde o começo. Desde o primeiro dia, você já ter essas anotações e você já passar para a sua equipe, para as pessoas que vão trabalhar com você, a maneira correta de começar um negócio novo. E isso é o nosso negócio, mas pode ser qualquer empresa que ela monte, qualquer negócio que ela monte. Vai fazer sua planilha, para quem é mais organizado aqui no Excel e tudo mais. Então, vamos lá. Tudo começa pelo valor que você dá para o seu negócio. O nosso negócio é um negócio que a gente sabe que muitas pessoas acabam desistindo do próprio negócio porque elas não investem o que você investe numa franquia. Pensa comigo, se você monta uma franquia numa loja, num shopping, e você paga 500 mil reais para montar uma franquia, pega um empréstimo no banco, tem uma parcela de empréstimo de 4 mil reais, vamos supor que você tem uma parcela de 4 mil reais aí pagando durante anos, e você pegou um empréstimo lá de, sei lá, 200 mil e 300 mil, você pegou emprestado com seu pai e com a sua mãe. Ou seja, o dinheiro dos seus pais está com você, está no seu negócio, e uma parte está com o banco que você tem que pagar todo mês. Fazendo o seu negócio prosperar, vendendo, você vai pagar a parcela do seu empréstimo. Quem é que desistiria em 6 meses para quebrar e falir o negócio? Por quê? Porque você ainda tem que pagar multa para o shopping. O seu contrato com o shopping é de 2 anos. Se você desistir antes, é igual uma locação de um aluguel. Se você aluga um apartamento e você sai antes do prazo, você paga a multa relativa aos meses que você não ficou. Mesma coisa quando você monta um negócio no shopping. Então, agora imagina, que é aquilo que eu falo do sentimento do perder. Se eu falo para vocês que vocês começaram o seu negócio agora e vocês vão perder 2 mil reais referente a todos os meses até o final do ano, se você desistir agora, então vamos supor, a gente vai entrar em abril, né? Vamos combinar aqui que quem desistir em abril, maio, junho, julho, vai ter que pagar 1.000 reais, 2 mil reais, vezes o tempo até dezembro, da multa que você tem que arcar por você não ter ficado pelo menos até o mês de dezembro. Imagina, ninguém aqui desistiria. É aquilo que eu falei. A maioria das pessoas tem a mentalidade pobre, porque elas trabalhariam para não perder esse dinheiro e não para prosperar e ganhar o que ela poderia ganhar nesses próximos meses, mas para não perder o dinheiro lá da multa, do shopping, para não perder o dinheiro que eu disse que ela pagaria se ela desistisse. Então, olha como no fundo, às vezes você acha que não tem a mentalidade pobre, mas às vezes ainda tem lá no fundo sempre algumas coisas que vêm à tona. Quando a gente traz alguns exemplos, a gente fala, realmente, eu não desistiria em hipótese alguma se eu tivesse que pagar uma multa, mas hoje, se eu não estiver ganhando dinheiro, eu desistiria. Ou seja, você não entendeu ainda a visão de futuro, você só está vendo hoje, mentalidade pobre, né? Que não está vendo lá na frente. Como que a gente pode se organizar dentro do nosso negócio, seja você com a planilha ou com o fichário? Anote os seus gastos, investimentos, receitas, e eu vou detalhar isso, tá? No próximo slide. Não precisam se preocupar, não precisam anotar agora, não. Depois vocês podem tirar foto do próximo slide. Então, mapear o seu negócio mensalmente e anualmente, para que você possa fazer sempre um comparativo. Você precisa anotar tudo. Tanto o faturamento geral do seu negócio, né? Você como equipe, você com o seu grupo, todo o valor que você vai ter ali dentro do sistema, que a empresa vai fornecer para você, é um número que você não precisa ficar anotando, é um número que você pega no final do mês. Acabou o mês, o que eu aconselho todo mundo a fazer? Dia 1º é um dia importantíssimo para você não deixar de fazer lista, convite, reuniões, etc. Mas que você tire pelo menos 2 horas do seu dia para fazer um mapeamento do mês anterior. E aí, óbvio, passou um ano, você vai fazer um mapeamento do mês anterior e do ano anterior relativo àquele mês, para fazer um comparativo. Como foi o mês de abril de 2023 e como foi o mês de abril de 2024? Para você saber se você está crescendo, se o seu negócio está morrendo, se o seu negócio estagnou, o que você precisa fazer para crescer. Gente, isso é qualquer empresa. Dentro dos meus negócios, eu fazia isso todo mês, dia 1º.
Toda semana eu fazia isso. Domingo é um ótimo dia para você fazer planejamento, tanto para organizar a sua semana, como para você organizar aqui esses números. Venda, comissão, custo, número de convite, número de reuniões, número de fechamento, número de cadastro. E aí você fazer o percentual do seu resultado. Pô, quantas pessoas eu tenho que convidar? Para quantas pessoas eu fiz reunião? Para quantas pessoas eu cadastrei? E quantas pessoas nesse total eu preciso fazer de novo? Então, eu preciso falar com 10 para um tomar a decisão, eu preciso falar com 5. Tudo vai depender do nível de credibilidade que você tem, do seu passado, de quem você foi, de quem você é. Não tem problema você não ter credibilidade, mas você talvez tenha que fazer um número maior. Tá tudo bem, não é uma competição com ninguém, ninguém vai ganhar mais que ninguém e ninguém tira o lugar de ninguém. É só para você saber o quanto você vai precisar aprender um pouco mais, talvez. Você vai ter que desenvolver novas habilidades que talvez outras pessoas já tenham vindo com elas, tenham vivido em outros lugares. O quanto o seu negócio movimenta em produto, por exemplo, eu sei que na Juness, é impossível não falar de Juness, né, também. Na Juness, o meu negócio faturou 39 milhões de dólares. 39 milhões de dólares é mais de 180 milhões de reais que o meu negócio faturou. Meu negócio é só meu? Não, meu negócio é de várias pessoas que eu tenho dentro da minha organização. Imposto de renda, colocar o valor bruto, o valor líquido, os treinamentos presenciais que a gente paga para estar... Não, a gente não paga o treinamento, mas a gente paga o local do treinamento presencial. Então, a gente vai ter um evento em São Paulo, a gente não paga para o palestrante, a gente não paga para o treinamento, a gente não paga para a empresa nenhum real. A gente paga porque a gente paga para o local, a gente paga para alugar um espaço. Entenda que todo mundo é dono do seu próprio negócio. Então, quando a gente cobra um evento presencial no Rio de Janeiro, São Paulo ou qualquer lugar, você está pagando uma parte do custo, porque todo mundo ali é empresário e todo mundo precisa arcar com o custo daquele evento. Todo mundo é dono do próprio negócio, entende? Essa mentalidade empresarial é que você precisa ter. Em vez de você entrar no seu negócio novo pensando que é a empresa contra você, como se você fosse um funcionário da empresa, como se algo não fosse justo com você ou você fosse vítima de algo. Você é dono do seu negócio. Aconteceu algum problema, seu produto não chegou no tempo certo, aconteceu alguma coisa, se coloque na posição de dono e não na posição de funcionário reclamão. E sim na posição de dono. Vou resolver isso, não pode ficar assim, não pode atrasar. Vamos lá, ligar para a central e resolver o problema. Mas não ficar falando no grupo de WhatsApp, não reclamando com quem não vai te ajudar a resolver o problema. E óbvio, né? Pensar principalmente em eventos. A gente vai ter eventos 4 vezes por ano, isso já foi falado. Então, como você vai se organizar para estar 4 vezes no ano em São Paulo? É longe para você? Fica distante? Mas o que você pode fazer? Economizar em vez de avião, pegar ônibus? Em vez de dormir num hotel, fazer um bate-volta? São coisas que você tem que pensar em economia, sim, mas não só em economia. O que você pode fazer para ganhar mais, para você aumentar esse custo. E não pensar, Thaís, eu não tenho dinheiro para ir 4 vezes por ano em São Paulo. E sim pensar, quanto eu tenho que ganhar mais para poder ir para São Paulo 4 vezes no ano. Entende a diferença do pensamento? Porque eu sei que a ação e reação de eu falar 4 vezes em São Paulo, tem gente que rapidamente no subconsciente já pensou, não tenho dinheiro para ir 4 vezes por ano. Mas se você pensar que você pode ganhar 10 mil a mais e com 10 mil você pode ir para São Paulo, opa, aí todo mundo vai, né? Então, pensa o quanto você pode fazer a mais para que você possa estar nos eventos em São Paulo. Então, o que a gente tem que anotar nessas planilhas bem organizado? O seu investimento inicial é a primeira coisa que você tem que anotar. Seu investimento inicial é o pacote de produtos que você compra quando você monta a sua franquia. Não é só no nosso negócio, em qualquer negócio que você monte, seja de chocolate, de água, qualquer coisa você tem que investir. Vai vender água, tem que comprar água. Até o Rick Chad que comprou água e vendia no sinal, ele tinha que comprar água para vender. Ele não vai fazer uma lista de gente que quer água para depois ir lá na Ceasa comprar água. Você tem que comprar para vender. Então, você precisa comprar produtos para poder ser um empreendedor da marca. E esse investimento inicial que a gente faz é o investimento que a gente faz no dia do evento. A gente vai para o evento em São Paulo, início de maio, compra um kit de produtos, e esse kit de produtos ele varia ali entre 2.000 e pouco. Não vai ser um custo de 5, 6, 7, 8, nada disso, que qualquer franquia ou um quiosque no shopping custa no mínimo 30 mil reais. Uma carrocinha de cachorro-quente custa de 7 a 15 mil reais para você montar.
Então, você precisa montar a carrocinha de cachorro-quente, vai ter que comprar pão, salsicha, batata palha, ervilha, um monte de coisa. Aqui, você tem que comprar produtos para você começar o seu negócio. Então, faz a anotação do seu investimento inicial. Quantas parcelas você fez? Separa as contas pessoais das suas contas de trabalho. Tenha um cartão de crédito somente para o seu negócio. Começa a separar as suas contas antes de começar. Thaís, mas eu ainda não tenho cartão. Começa a criar crédito na praça, para que você possa ter um cartão de crédito no mês que vem e possa usar um cartão só para esse negócio. Não misture as suas contas pessoais. O que eu mais vejo é 90% das pessoas que desistem do nosso negócio é por falta de educação financeira. É porque elas misturam os custos delas pessoais, a luz, as contas, compras no shopping, com o custo do combo, que é um custo que você normalmente paga quando você vai vendendo, só que as pessoas vão vendendo e o dinheiro vai meio que sumindo, porque você pega aquele dinheiro que você vendeu e botou no bolso, você foi lá na padaria e comprou o negócio que a sua filha pediu, e você não anotou na planilha. E aí parece que está saindo porque vem no cartão de crédito organizado lá, mas o que entrou você não anotou. Então, isso é o que mais acontece, para que você possa ajudar o seu time também a se organizar. Investimento inicial, custo fixo mensal. A gente tem um custo fixo mensal com o nosso negócio. Qual é esse custo, Thaís? Uma média de mais ou menos R$300. É um custo fixo que você tem para você mostrar para a empresa que você é um franqueado. O franqueado, gente, é aquela pessoa que se compromete com a empresa que ela está fechando o negócio. Quando eu fechei negócio com a Santa Lola, eu fechei um contrato que eu assinei. Se eu não fizesse, eu pagaria uma multa. Eu comprava 300 pares de sapato a cada 3 meses. 300 pares de sapato a cada 3 meses. Você compra R$300 em produto por mês e você pode vender o seu produto se você não quiser consumir. Aconselho que você use o produto. Mas você pode usar e vender. Você pode fazer os dois também. Consome alguns produtos desses de 300, consome ali, de repente, uma cota, né? Coloca uma meta para você de consumir R$100 por mês, vai aumentando essa meta. Então, 2 meses eu vou estar ganhando X, e aí consumo 200, eu vou consumir 10% daquilo que eu ganhar. Começa a colocar uma meta de consumo também. Custos extras são os custos de cafezinho, é o custo de um almoço na rua, é o custo de um transporte, é o custo que você às vezes não contabiliza porque é tão pequenininho, é R$3,90, é R$5,90, é R$7,90, é R$10, e às vezes você não conta, mas é importante que você lance uma planilha. Se você não tem planilha, eu, por exemplo, que não sou muito da planilha, e principalmente na rua, para eu ter organização e não esquecer, eu sou muito do bloco de notas. O bloco de notas funciona muito para mim, mas eu não posso dizer para você o que vai funcionar para você. Você precisa experimentar e ver aonde você se organiza melhor. É planilha ou é andar com um fichário desse para cima e para baixo? Eu perderia se eu andasse com isso aqui para cima e para baixo. Ou é você entrar na sua planilha de Excel pelo seu celular também, porque a planilha de Excel você tem acesso ao celular. Como você achar melhor? O importante é só você seguir uma trilha, anotar tudo. Eu espero que você um dia não precise contabilizar o cafezinho. Mas quando você chegar nesse estágio de não precisar contabilizar o cafezinho ou os cafezinhos, né? Porque não é um cafezinho. Um cafezinho não vai fazer diferença no seu orçamento. Mas se você fizer 5 cafés, 5 reuniões por dia num café, e quando você multiplica isso por 5 vezes 30, eu sei que tem gente que acaba desistindo do negócio pensando, eu não tenho dinheiro para bancar um negócio. Ou seja, você não vai ter nunca dinheiro, porque se você pensar que não tem, você nunca vai ter, né? Você precisa fazer para ter. Então, muitas vezes a gente tem que investir, às vezes fica até no vermelho mesmo no começo, para que você invista naquilo que você acredita, para que aquilo te dê resultado. Não vai estar tudo azulzinho, lindo e perfeito. Não acho que para todo mundo foi assim. Quando eu comecei, eu tinha 30 mil negativo no banco, eu estava com 60 mil de cheque devolvido na minha empresa e 100 mil de processo trabalhista. Eu estava com a corda no pescoço, de verdade. E eu nunca deixei de ir a um treinamento semanal porque era 25, 30 reais. Eu pensava, vou vender para poder ir na reunião. E se eu não vender, vou dar meu jeito, eu vendo uma roupa minha em casa, mas eu vou na reunião. Ou seja, a meta ela é colocada e ela é feita. E os cafés que eu tinha que tomar ficava no vermelho, R$5, R$10 a mais no vermelho não ia mudar a minha vida. Mas eu sabia que aquele café poderia mudar completamente a minha vida. Então, não é deixar de fazer que vai me trazer dinheiro, né? O preço da ignorância das pessoas que deixam de ir aos eventos
é muito maior do que o preço de você ficar R$ 25 negativo, às vezes, no seu começo. Isso não é um hábito para você criar para sempre, tá? Porque isso aí é para você mudar a tua vida em 3 meses, 4 meses, com as atitudes que você vai ter, com o resultado que você vai começar a ter. Agora, não adianta brincar com o negócio, que aí o negócio vai brincar de te pagar. As vendas, os lucros, os bônus de primeiro pedido, a empresa te dá um valor ali por você vender para aquela pessoa no atacado. Reinvestimentos que você precisa fazer. Então, reinvestimento no seu negócio pode ser os combos dos eventos, que vai lançar um produto novo. A cada 3 meses, 4 meses, vai lançar um produto novo. Você precisa ter um produto novo da empresa. Você precisa estar atualizado com as inovações que vão existir. Descontos de imposto de renda ou pagamento de simples quando você se tornar uma pessoa jurídica dentro do seu negócio, pagar contador se você se tornar uma pessoa jurídica, consumo de produtos, seus consumos de produto, presente que você dá para alguém. Então, hoje, por exemplo, você vai num aniversário, você precisa contabilizar. Você vai dar presente de aniversário hoje, você vai no shopping? Claro que não, você vai dar um presente da sua empresa. Primeiro que você faz propaganda, segundo que você economiza. Isso tudo, gente, são detalhes que quando você não está rico, milionário, você faz essas anotações. Quando você tiver com muito, muito dinheiro, você pode até não anotar alguns detalhes, algumas coisas tão pequenas, tá? Mas são coisas importantes que você precisa saber. O boleto mais importante da sua vida é o seu eu do futuro. Eu espero que vocês sejam pessoas que paguem a si mesmos, né? Eu, desde os meus 18 anos, eu faço seguro de vida, e por mais que eu tivesse passado por milhares de problemas financeiros, ficado no vermelho, 30 mil de cheque devolvido, processo trabalhista, vários problemas, eu nunca deixei de pagar o meu futuro. Eu nunca deixei de fazer o meu seguro. Eu posso já ter reduzido. Já paguei R$ 3.000 de seguro por mês. Ok, num mês que eu estou mais apertado, eu pago menos. Mas eu não deixo de pagar. Todo mês eu pago o meu seguro de vida, e o meu seguro de vida não é em caso de morte, tá, gente? Para quem ainda não sabe o que é um seguro de vida, é a sua aposentadoria. É a sua segurança para quando você ficar mais velho, se alguma coisa te acontecer. Eu não sei como vocês reagiriam hoje, e eu desejo que vocês não tenham absolutamente nada. Mas se você fica doente hoje, descobre, por exemplo, uma doença grave, o que acontece com você? Alguém tem que te ajudar? Você vai ter que ir na internet pedir uma vaquinha? O que você vai ter que fazer? O que eu mais vejo hoje é as pessoas pedindo vaquinha na internet, porque elas não se prepararam para isso. E, gente, R$ 100 por mês, R$ 150 por mês, você consegue fazer um bom plano de seguro, um bom plano para que você possa, sei lá, vamos supor, tá? Vou usar meu exemplo aqui. Se eu descubro um câncer ou descubro algum problema, eu hoje recebo R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, depende do meu plano, depende do momento. Você pode receber um valor X para você pagar o seu tratamento e para você poder ficar de 6 meses a 1 ano, podendo ficar sem trabalho, podendo ficar mais tranquila, trabalhando menos ou empreendendo, mas sem ter que. Isso é o mais importante, você pensar no seu futuro. Então, eu desejo muito que vocês pensem sempre nisso em primeiro lugar. Antes de pagar a sua luz, que é tão importante quanto, é mais importante você pensar no seu futuro do que na sua luz. E eu fico realmente muito assustada com pessoas que não pensam nisso. Mas a gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa com a gente. E não é que a gente tem que pensar negativo, mas se preparar para o pior pensando o melhor. Sempre se prepare para o pior pensando o melhor, tá? A sua conta pessoal e a sua conta do seu trabalho tradicional é uma, o seu novo negócio é outra. Eu sei que a maioria de vocês aqui tem um teu trabalho tradicional e o nosso negócio é paralelo. Então, a sua conta pessoal e o seu tradicional, a gente está falando aqui que 80% do que você ganha no seu tradicional, você vai usar. E 20% você precisa separar. Você vai usar 80%. Então, por exemplo, Thaís, eu recebo R$ 4.000. Pega R$ 4.000, pega 80% de 4.000 e finge que os 20% não existem. Como se você não tivesse recebido aquilo. Ah, Thaís, mas é impossível. Eu não sei o que precisa fazer, eu não sei o que você tem que cortar, eu não sei se você tem que morar num lugar menos favorecido, eu não sei se você tem que cortar sua Netflix, mas se eu fosse você, eu pegaria esses 20% e fingiria que ele não existe no momento atual. Separa ele e guarda ele para quê? Esses 20% você vai guardar para um objetivo de curto e médio prazo, para você não ficar antecipando sonhos. Então, por exemplo, eu quero aquela bolsa lá no shopping. Em vez de você ir lá, entrar e comprar e parcelar em 6 vezes, começa a
usar uma reserva em algum lugar, um cofre, algum lugar que você tenha, para colocar esses 10%. Pode ser um cofrinho em casa mesmo. Pega esses 10% e guarda e vai colocando metas. Você pode botar um papel do lado de fora do cofre e colocar: só vou tirar esse dinheiro quando eu tiver 100% da minha bolsa, 100% daquilo que eu quero, para fazer a viagem para o lugar X e Y, para o hotel tal, que é X reais. Ali você vai guardar as metas de curto e médio prazo, que pode ser o que você quiser. É você com o seu sonho. Pode ser sua casa, seu carro, uma viagem, pode ser uma bolsa. Mas em vez de você ficar antecipando e sair comprando porque você tem cartão e ele parcela, começa a pagar à vista usando essa meta, para você se policiar e para você aprender a controlar o dinheiro e não o dinheiro controlar você. E 10% para você usar para o longo prazo e para esse seguro, para o que você quiser para o teu futuro, tá? Para a sua segurança de você poder se aposentar. Agora, para o momento atual, 60% você usa para a sua conta fixa, para o seu essencial, para o seu básico. O que eu chamo de básico? Você que tem que saber o que é básico para você. Por exemplo, a minha academia é um custo básico para mim. Às vezes, para você, é um fator que não é tão essencial. Às vezes, você pode fazer uma academia em casa e pagar R$ 30 online, ou às vezes você mesma vai caminhar na praia. Eu não sei o que é essencial. O essencial é cada um tem o seu motivo de ser essencial a algo, né? Às vezes é essencial para você algo que para mim não é. Às vezes para você é essencial a Netflix e para mim não é. Então, o essencial para mim é aquilo que você não vive sem, é aquilo que você precisa e é a coisa mais importante da sua vida. É a moradia, é a luz, é a minha academia, é a escola do meu filho, enfim, são várias contas essenciais. O não essencial, mais importante, aí você pode colocar o adicional. Uma funcionária na sua casa, ela não é essencial, mas ela é importante. Mas ela também não é dispensável, de repente, né? Como uma Netflix, que para mim é dispensável. Se eu tivesse que cortar alguma coisa, eu não posso cortar meu Wi-Fi, mas eu posso cortar a Netflix. Então, começa a separar o que é mais fútil, o que é importante e o que é básico, para você poder fazer essa diferença da sua conta. E no seu novo negócio, o que eu recomendo para vocês que vão começar agora no mês que vem? Usar 30% do que você ganhar para você gastar como você quiser. Traça umas metas. Ah, se eu fizer X, eu vou gastar levando meu filho no parque. Combina lá com seu marido que se ele te ajudar e você conseguir trabalhar com o negócio e ele não te perturbar, você vai levar ele num restaurante uma vez por mês para comer um japonês e você que vai pagar. Não sei, combina algumas coisas com filho, família, marido, para que eles te ajudem. E você traça metas para que eles também te ajudem a atingir essas metas. E recomendo que você reinvista no seu negócio 70% daquilo que você lucrar. Então, veio o dinheiro, você pagou o seu custo, pagou lá o seu cartão de crédito, o custo que você teve que pagar. 70% do lucro, não é do total, porque o total você tem que pagar o investimento. 70% do que você lucrar, em vez de você sair gastando, não perceber que o dinheiro sumiu, pega 70% e bota num cofrinho de reinvestimento. Coloque em algum lugar que você separe esse dinheiro para que você veja que o seu negócio está dando resultado e assim você consegue visualizar esse resultado. Senão o dinheiro ele sai voando por aí. Consumindo os produtos, começa a colocar uma meta de consumir mais produtos, não sai abrindo todos os produtos de uma vez, né? Não dá para a gente abrir todos os produtos de uma vez se você não está na fase financeira para isso. Mas não dá para você não consumir nada. É o seu negócio, você precisa consumir. Compra mensal mínima, treinamentos, grandes eventos, o extra, como eu já falei aqui também. Então, sobre as metas e os objetivos, recomendo que você trace essas punições e recompensas, como eu falei aqui, com a sua família. Bateu uma meta financeira, né? Coloca uma meta financeira. Qual é a sua meta financeira para o mês de maio? O que você quer fazer no nosso negócio novo? Vamos pensar, como é que a gente pode fazer uma conta financeira para uma pessoa que não tem noção nenhuma? Quantas pessoas você vai ter no evento, você consegue saber quanto você vai ganhar. O Eric Worre, que é o papa do nosso negócio, ele ensina a gente. No meu primeiro ano, eu levei 100 pessoas no evento e eu ganhei 100 mil reais. No meu segundo ano, eu levei 200 pessoas para o evento e eu ganhei 200 mil reais. No meu terceiro ano, eu levei 300 pessoas para o evento e eu ganhei 300 mil reais. Então, é real e isso acontece. E graças a eu ser uma pessoa organizada, eu consegui saber os meus números. Recomendo que vocês saibam e façam a conta de se você quer saber quanto você vai ganhar no ano, já é um grande número saber o número de pessoas que você vai levar no evento, tá? Agora,
Claro, existem outras métricas também, porque eu estou falando com a construção de rede, eu não estou falando com venda. Ah, tá, e se eu não levar ninguém então para o evento, quer dizer que eu não vou vender produto e não vou ganhar lucro? Claro que vai. Eu estou falando de renda passiva, estou falando de renda residual, da construção da rede. Agora, com venda, você pode não ir no evento e continuar vendendo muito e vender muito e ganhar dinheiro. Então, claro que você só vai ter aquilo que você merece. E você só vai conseguir ganhar quando você aprender a lidar com o dinheiro. Se você não respeita o dinheiro, ele também não vai respeitar você. E ele nunca vai chegar se você não sabe ainda ter controle dele. Do pouco que chega para você, se você não tem controle, como é que você vai ficar milionário? Como é que você vai ganhar 1 milhão, 2 milhões, se você não sabe lidar com 50 mil, 10 mil, 5 mil, ou 3 mil, ou 1.000, ou 500 reais? Então, você precisa aprender a lidar com o pouco que você tem, ou o que você tem, se não é pouco, para que você possa ter mais, para que você possa crescer mais. Compre menos, faça mais dinheiro, né? Então não é só comprar menos, não é só poupar, é multiplicar. O poupador é muito bom, o gastador é ruim, mas o multiplicador é o melhor. É aquela pessoa que, em vez de pensar só no vou vender o que eu tenho, pare de seguir quem faz te consumir, desconecte os aplicativos que fazem você consumir também. E para finalizar, seja grato pelo que você já tem. Jogue grande, né? Então, use mais o e use menos o ou. Começa a usar que você consegue dar conta, você dá conta. Às vezes a gente fica assim, eu não vou dar conta, é muita coisa. Você consegue, você só não tem ainda organização do tempo. A gente vai fazer também um treinamento de organização de tempo para você aprender a planejar melhor o seu dia, ao seu alarme tocar, se for necessário, para que você tenha um chefe te controlando, mas que esse chefe seja você mesmo e não alguém. Se inspire, admire, imite, se associe e abençoe as pessoas bem-sucedidas sem ressentimento ou inveja. Eu sei que às vezes existem pessoas que às vezes ou estão próximas a você ou muito distantes a você, que às vezes pode vir um sentimento ruim em relação a essa pessoa. Bom, mas como que ela fez dinheiro? Ou alguma desconfiança, ou algum sentimento que não é bom para você e nem para aquela pessoa. Na mesma hora que você perceber isso, comece a trazer de volta a bênção que você quer levar para aquela pessoa. Porque quanto mais você deseja o bem para essas pessoas, mais você consegue ter para você também. Porque se você rejeita aquilo da pessoa, ou se você desconfia daquilo da pessoa, isso não vai chegar para você. É muito forte, sabe? Quando a gente deseja algo ruim, ou às vezes não é ruim, às vezes não é por mal, mas às vezes vem um sentimento que não é bom para você mesmo. Identifique e se afaste das pessoas e coisas que puxam você para baixo. Eu tive que me afastar, por exemplo, do meu pai no começo do meu negócio. Parece ruim a gente falar isso, né? Mas foi por um tempo só, gente. Eu sou muito grata aos meus pais e uma das coisas que mais fez abrir um canal de abundância na minha vida foi parar de reclamar do pai que eu tinha e começar a agradecer o pai que eu tinha e entender por que eu vim nessa vida como filha do meu pai, que apesar de ser uma pessoa muito difícil, eu aprendi e pensei, eu sou quem eu sou e me tornei quem eu me tornei, graças ao meu pai ter sido tão difícil. Então, eu troquei a reclamação do meu pai pela gratidão. Eu comecei a ver que, graças ao meu pai ser exatamente como ele é, sem mudar uma vírgula, eu me tornei quem eu sou hoje. E, claro, melhorar também cada dia também quem eu sou. Mas eu quero que vocês entendam que você identificar as pessoas que te botam para baixo e se afastar delas por um período, até que você se sinta mais preparado para estar próximo dessas pessoas. Hoje eu posso estar perto de uma pessoa, às vezes, negativa no final de semana, ou um dia que, às vezes, faz parte da minha família, às vezes eu preciso conviver, mas no meu começo do negócio eu me afastei das pessoas negativas, eu me afastei das pessoas que não queriam que pareciam que não queriam que eu crescesse, sabe? Meu pai não é que deseja o mal para mim, mas o meu pai queria me proteger de algo desconhecido que ele não sabia o que era. Mas eu sabia que ele estava enganado, então eu me afastei do meu pai, cresci, tive resultado para provar para o meu pai que ele estava enganado. Mas para eu provar para ele, não adiantava eu provar para ele no meio do processo, eu precisei provar para ele depois que eu tinha resultado. Então eu tive que me afastar, porque senão meu pai ia minar a minha energia e eu não ia conseguir ter resultado se eu tivesse convivido com ele naquele começo. E olha que eu morava na casa do meu pai no começo do negócio. Foi desafiador? Foi. Mas durante 1 ano e meio eu fiz isso e valeu muito a pena. Então, eu não sei o que você precisa fazer para se afastar de pessoas negativas. Às vezes elas estão muito próximas a você. É muito normal. Se afaste para que você possa crescer, evoluir e depois você possa ter mais controle, né? E não deixar essas pessoas interferirem tanto no seu subconsciente. Foque na solução sempre e não no problema. Crie abundância e sucesso na sua vida e contribua
ajudando as pessoas também a terem sucesso. Seja grato pelo que você já tem, agradeça todos os dias, façam a visualização de manhã e de noite, saiba que são suas decisões e não suas condições que vão determinar o seu destino. Dica para finalizar: áudios importantíssimos para você desenvolver mentalidade de sucesso, não só para o nosso negócio, mas para a vida, para você aprender a ser um empresário, para você ter controle dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações e dos seus resultados. Áudio do Jim Rohn e do Zig Ziglar. Se vocês quiserem, eu compartilho lá no grupo o link para vocês poderem ouvir diariamente. A gente sofreu lavagens cerebrais a vida inteira com coisas negativas. Coisas que a gente às vezes nem sabe que são negativas, mas ficaram no nosso subconsciente. O Jim Rohn e o Zig Ziglar, a partir do momento que você ouve diariamente, você consegue colocar na sua mente inconsciente, no seu subconsciente, coisas que hoje você não consegue colocar, às vezes, num único treinamento. Então, recomendo muito que você ouça os áudios dele diariamente. Livros, baseado um pouco no nosso treinamento de hoje e, claro, né, em tudo que eu já li antes, mas o mais importante hoje que eu recomendo de leitura básica de educação financeira, O Segredo da Mente Milionária, uma leitura muito fácil, uma leitura muito simples, uma leitura muito didática e básica para todo mundo, com 17 leis da riqueza. O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro muito importante também, e O Poder do Subconsciente. São 3 livros que falam sobre mentalidade e sobre dinheiro. Então, são 3 livros que eu recomendo muito para que vocês leiam. Aqui está o meu canal do YouTube, eu vou subir esse treinamento para quem quiser depois, eu vou colocar ele no meu YouTube e o meu Instagram está aqui também.